Diogo Sanches, eu preparei alguns slides. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, aqui é a capa do livro, que tem como título Deus Transcendente e Criador. Nessa imagem eu coloquei Deus Pai em Adão. É um quadro de Michelangelo encontrado na Capela Sistina, onde se assimila muito esse título, Deus que transcende e que cria o ser humano. Nessa terceira etapa, Javé já não tem que lutar contra nada. Na primeira etapa, lembrem que era o Deus vingativo, um Deus que punia. Aqui já é colocado Javé não que luta, e nem presente em meio a vários deuses, mas o Deus único, liberto e purificado de particularismos de fé. É o Deus que transcende os seres humanos. E aqui na obra, no livro, é colocado os seres humanos como grãos de... Então, Deus está com os seres humanos. Está centrada, essa etapa, como diz o Gênesis, no Criador do céu e da terra. Esse processo seguiu uma dialética. Várias vezes aparece no livro essa palavra dialética, que veio desde a primeira etapa, que tomava Deus como um ser terrível, passando pela segunda, que é da aliança, até chegar a esse terceiro, que é da transcendência. Esse modelo espiral é um dos mais representativos, que fala acerca da dialética. A primeira etapa, então, um Deus terrível, da terra de Israel, com muitos particularismos de um povo. A segunda etapa, o Deus da aliança, faz aliança com a humanidade. E a terceira é quando Deus transcendente e criador. Toda essa espiral caminha rumo ao Messias. Aqui eu achei uma imagem também, chamada espiral infinita da existência, que liga todos os seres vivos em direção em espiral ao infinito que é Deus. Deus se revela na história de suas criaturas. Existe também a entrega da humanidade às mãos do seu Criador nessa etapa. O humano não pode anexar-se a Deus, pois existe um abismo intransponível entre eles. Essa passagem explana a pretensão da segunda etapa, que consistia majoritariamente em tomar Deus como objeto moral de um povo eleito, um objetivo moral. Não é apenas o Deus dos israelitas, mas o Deus da criação como um todo. Então, nessa terceira etapa, Deus se distancia dessa compreensão de divindades, mas passa a ser a divindade única de toda a humanidade, não apenas de um povo constituído. Ocorre também uma dessacralização, onde os elementos não mais são deuses, mas criaturas de um Deus único, conforme a página 88. Os filósofos da natureza, eles ligavam muito o físico a deuses, as divindades. O Tales de Mileto, que defendia que a água fosse o elemento fundante, arché, ele dizia que tudo está cheio de deuses. Então, tudo está cheio desses elementos de água. Eu não sei se dá para ligar isso teologicamente, mas ocorre agora, nessa terceira etapa judaico-cristã, uma dessacralização. Deus passa a ser único e um Deus da humanidade como todo. No Gênesis capítulo 8, nós encontramos a representação dessa pintura, de Michelangelo também, e Noé, que é o símbolo da segunda etapa, o símbolo da aliança. Então, aqui nós podemos destacar que o nosso estudo sagrado aparece definitivamente fundado no sagrado de criação. Torna-se impossível opor o sagrado natural ao sagrado da revelação. Todo o plano de Deus, que mais tarde desembocará em Cristo, se encontra fundado no fato da criação, numa unidade nunca tão manifesta. Podemos ver desde já perfilar-se no horizonte o prólogo de São João. O princípio era o Verbo. E os textos de São Paulo nas epístolas do cativeiro. Então,
como nós percebemos, o texto caminha muito para o título. Deus transcendente que cria toda a humanidade e não se limita a um só povo. Nós, agora para concluir, percebemos também as limitações dessa etapa. Aqui é uma das últimas páginas do livro, que vai falar que essa etapa é acusada de duas coisas, de passividade e individualismo. Evidentemente, sobretudo depois da etapa anterior, era necessário resgatar a parte de passividade, de aceitação que toda a vida religiosa autêntica traz consigo. Mas quanto a aceitação parece invadir tudo, quando na história não aparece um desígnio eficaz, coerente e de valor primordial, o homem com seu poder criador inato, com sua vocação ineludível, a história e a sociedade, o bem se liberta do religioso e põe o essencial de si mesmo na sua missão histórica e compartilhada com os outros. Então, Deus que se faz comunidade, o bem estabelece dois comportamentos em sua vida, o mais das vezes contraditórios, entre essa missão e a religião individual e anterior com que se dirige a Deus. Então aqui nós temos que perceber qual a etapa que nós estamos agora. Tem que entender as duas anteriores para poder entender esse processo. Então, primeira, Deus terrível da terra de Israel. A segunda, o Deus que faz aliança com o seu povo, um povo escolhido. E a terceira etapa é quando Deus transcende essas coisas e é o Criador de toda a humanidade, e não só de um povo. Então, depois vem a quarta etapa, mas todas elas vão rumo e caminho ao Messias.